Podem sentar. Nós, nestes 2 últimos domingos, tivemos aqui festa, mas a vida cristã não é feita só de festas, é feita do dia a dia. E aqui estamos nós outra vez, na casa do Senhor, no dia do Senhor, para fazer aquilo que Ele espera que nós façamos, que é louvá-lo em comunhão, meditar na sua palavra, orarmos uns pelos outros. A propósito, eu quero pedir as orações da igreja pela nossa irmã Maria de Prazeres, a esposa do nosso irmão Edmundo, que está algures, está aqui. Ela está doente, está hospitalizada. Por favor, orem pela nossa irmã, para que Deus a possa restaurar completamente e ela possa voltar a ter o prazer de estar aqui na casa do Pai. Amém? Estão felizes com Jesus? Então vamos meditar na palavra de Deus. Uma comunidade de fé é feita de um conjunto de pessoas que vão se movendo na vida, não é? Não são estátuas, não são robôs, são pessoas. E há sempre pessoas que partem e pessoas que chegam. Das pessoas que partem, temos aqueles que partem para a eternidade, outros partem para o estrangeiro e migram e por aí fora, mas também temos pessoas que vão chegando. Eu não sei quem está aqui nos últimos tempos, digamos assim, mas alguns de vocês que se juntaram a esta comunhão nos últimos meses. E eu quero falar especialmente para vocês, falando para toda a igreja. Então, quando nós chegamos ao caminho da fé, quando nós chegamos à fé, nós temos 2 caminhos possíveis. Temos o caminho, digamos, natural, que é o caminho do entusiasmo com Deus, começa com o entusiasmo com Deus, e depois vai em direção à maturidade, passando pelas lutas, tribulações e aflições que fazem parte da vida cristã. Mas depois há um outro caminho, o segundo caminho, que é o caminho mais perigoso, que é para a nossa vida espiritual, mas que ainda assim pode e deve encaminhar-se, afinal de contas, para a maturidade cristã. Há aqui um texto que não vai ser projetado, que eu pensei nele mais tarde, em que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, no capítulo 4, versículos 11 a 15, diz assim: Ele mesmo, Jesus, depois de subir ao céu, deu uns para apóstolos, está a falar dos dons de ministério, ou ministérios espirituais, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, os dons de ministério são dados à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para que eles se envolvam na obra do ministério. Isto quer dizer que todos nós somos chamados à obra do ministério. Não apenas a sermos testemunhas, mas somos chamados a trabalhar na seara do Senhor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então o nosso modelo, o nosso único modelo, de facto, é Cristo. Amém? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Diga comigo, cresçamos em tudo. Este crescer em tudo chama-se maturidade cristã. É o crescer em tudo. Crescermos emocionalmente, crescermos espiritualmente, crescermos como seres humanos e crescermos como cristãos. Chama-se maturidade cristã. Então eu vou falar sobre o primeiro caminho, ou o caminho que eu chamo o caminho natural, que tem 3 etapas ou 3 fases, que não são necessariamente estanques. Às vezes elas sobrepõem-se umas às outras, mas são 3 estados diferentes. Quando nós vimos a Jesus, quando nós ouvimos o Evangelho do amor de Deus
E somos atraídos à cruz, e nós falámos aqui na Páscoa, a peça que o grupo de teatro apresentou, em que a Páscoa é uma mensagem de amor, o amor de Deus. Nós somos atraídos à cruz pelo amor de Deus, pelo seu amor, pelo amor de Deus sacrificial, pelo amor de Cristo. Nós somos atraídos à cruz e nós começamos a entusiasmar-nos com este Deus que nos ama, que nos amava antes dos nossos ossos terem sido entretecidos no ventre da nossa mãe, que nos amava desde a eternidade. Nós somos atraídos ao amor de Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nós, que se fez maldição por nós. Então, carregando os nossos pecados, nós somos atraídos por esse amor e começamos a ficar entusiasmados. A palavra entusiasmo quer dizer entheos, em Deus. E os antigos gregos interpretavam-na no tempo do politeísmo em que eles viviam. Podíamos traduzir a palavra entusiasmo como ter um Deus interior ou ser possuído pelos deuses, digamos. Isto era a ideia dos antigos gregos. Ou seja, o entusiasmo é uma coisa que fala de algo maior que habita em nós. Algo de exterior, algo que não é nosso, mas ao mesmo tempo está em nós e nos pertence. Quando nós chegamos ao caminho da fé, nos convertemos de facto a Jesus, quando há uma transformação na nossa vida, uma metanoia, há uma conversão a Deus em nós, nós queremos seguir Jesus, tornamos-nos discípulos e então começamos a experimentar este entusiasmo, que é aquilo que a Bíblia em outros lugares chama o primeiro amor. E este primeiro amor faz-me lembrar aquelas pessoas que tiveram um episódio de saúde muito grave, as experiências chamadas experiências de quase morte, ou seja, pessoas que estiveram ali em cima do muro, mais para lá do que para cá, mas conseguiram ficar ainda do lado de cá. E há muitos exemplos, testemunhos de pessoas que tiveram essas experiências. E o que é que as pessoas dizem? Em geral, dizem várias coisas, mas em geral há uma coisa que todas elas dizem. Eu já tenho ouvido vários testemunhos. Quando elas regressam à vida, tendo a sensação que estiveram mais para lá do que para cá, há uma coisa em comum. Elas começam a valorizar muito mais as pessoas que estão à sua volta, a sua família, os seus amigos, e valorizar o mundo à sua volta, as pessoas e as coisas. Ou seja, essas pessoas passam a prestar atenção aos passarinhos a cantar. Essas pessoas passam a prestar atenção à beleza da natureza, de uma primavera que floresce por toda a parte. Essas pessoas passam a prestar atenção a uma criança. Essas pessoas passam a prestar atenção mais aos seus amigos, aos seus familiares. Ou seja, passam a prestar atenção àquilo que a maior parte das pessoas não presta. Não presta atenção. Ou seja, nós tomamos as coisas como adquiridas. Nós tomamos uma flor, é mais uma flor. Um passarinho a cantar, é mais um passarinho a cantar. É uma criança, é mais uma criança. Nós não valorizamos. Porquê? Porque os nossos sentidos, a nossa expectativa está noutras coisas. Está em ganhar dinheiro para sustentar a nossa casa, para sustentar as nossas necessidades e passa a ser na nossa carreira, no nosso curso, naquilo que nós queremos adquirir e deixamos de prestar atenção às coisas simples da vida, que são as mais fundamentais. Então eu comparo o primeiro amor, este entusiasmo, estar em Theos, em Deus, este entusiasmo de Deus, este entusiasmo com Deus na nossa vida, quando nós chegamos à fé, comparo isto a estas experiências. O segundo passo, ou o segundo estado do primeiro caminho, é o estado de resistência e resiliência. Isto é, mais cedo ou mais tarde vêm as lutas, vêm as dificuldades, vêm as decepções, vêm os problemas, vêm as adversidades, vêm os testes de fé. Nós somos submetidos a testes de fé. E este estado, esta fase, é importante. Para quê? Para nós ganharmos resistência, endurance, resistência. E cada vez que nós passamos por um teste de fé, por uma luta, nós tornamos-nos mais fortes. Porque nós sabemos que não estamos a lutar sozinhos. Deus está connosco.
E então nós vamos seguir adiante na graça do Senhor. E finalmente, podemos falar do estado de maturidade, que é quando nós já passamos por algumas lutas, por algumas dificuldades, e com a graça de Deus as vencemos pela sua misericórdia e graça, e agora estamos neste estado de maturidade, estamos a crescer na fé e no conhecimento. E eu amanhã tenho mais fé do que tinha ontem. Porquê? Porque eu vi Deus trabalhar na minha vida. Porque eu olhei à minha volta com os olhos espirituais, não com os olhos do homem natural, mas com olhos espirituais, para ver e para saber aquilo que a Bíblia diz, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que me acontece não é apenas uma desgraça. Aconteceu uma desgraça, não é apenas uma desgraça. Isso vai contribuir para o meu crescimento. De alguma maneira, vai contribuir para o meu conhecimento, para o meu crescimento da fé e no conhecimento das coisas de Deus. Mas depois há o segundo caminho. E eu disse que era um caminho mais perigoso, e é. Porque em vez do entusiasmo com Deus, o primeiro estado deste caminho é um estado de fascínio por pessoas. Não por Deus, mas de fascínio por pessoas. Uma coisa é estar entusiasmado com Deus, outra coisa é estar fascinado por pessoas. Diz lá aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11, diz assim o apóstolo: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. O que é o fascínio? O dicionário dá vários sinónimos. Fascínio é encantamento. Sabe o que é encantamento? Estar encantado por alguma pessoa, por algum ser? Eu, quando era criança, havia uma história no livro infantil que nunca mais me esqueci. Eu era muito pequeno e alguém me contou, ou li aquela história. Era a história de um passarinho. Imagino que o microfone é o passarinho. Um passarinho muito fofo, que está no ramo de uma árvore a cantar muito bem. Nós gostamos muito. E de repente, outro ramo da árvore, vem uma serpente, aos poucos. E a certa altura aquela serpente olha com os seus olhos muito abertos em direção ao passarinho. E o seu olhar é hipnotizante. O passarinho, quando vê que está ali a serpente, mas vê os olhos, aqueles dois faróis em relação a ela, ele fica encantado, fica hipnotizado. E nem se consegue mexer. E a serpente vai deslizando devagarinho, sempre com os olhos sempre postos nele, sem desviar. E às 2 por 3, comeu o passarinho. Estás-te a rir, Chipenda? É verdade. Era mesmo a ideia, era mesmo essa. A minha ideia era mesmo assustar o Chipenda. E eu fiquei impressionado. Eu era muito pequeno, fiquei muito impressionado com aquilo. Como é que é possível? Porquê é que o passarinho não fugiu a tempo? Porquê é que ele tem asas? Porquê é que ele ficou ali parado à espera de ser comido? Mas quando nós estamos fascinados por alguém, nós somos comidos em 3 tempos sem saber. Encantamento. Outro sinónimo de fascínio é atração irresistível. Pode ser por uma figura pública, um artista, um atleta, etc. Há muitas nossas compatriotas, mulheres portuguesas, balzaquianas e algumas mais velhas, que andam atrás do Tony Carreira para tudo que é concerto. Seja em Portugal, seja no estrangeiro, elas arranjam sempre dinheiro, deixam os maridos, deixam a família e vão atrás do Tony Carreira porque é o seu ídolo, estão fascinadas. E vão ouvir as mesmas canções sempre em cada concerto, e vão ver sempre o mesmo artista, e é sempre a mesma coisa, mas elas estão fascinadas. Atração irresistível. O outro sinónimo para fascínio é alucinação. A alucinação é uma ruptura psicótica, quer dizer, é um corte com a realidade. A pessoa pode ter, quando está perturbada, pode ter alucinações visuais ou auditivas, quer dizer, pode ver coisas que não estão lá e pode ouvir coisas que não estão lá, vozes que não estão lá.
Então a pessoa, quando está debaixo deste problema, debaixo desta ruptura psicótica, desta alucinação, a pessoa é capaz de ver coisas, mas essas coisas não estão lá. É capaz de ouvir vozes, e alguns ouvem vozes mesmo dentro da cabeça, que ainda é a situação mais grave, é quando ouvem vozes dentro da cabeça, mas não há vozes nenhumas. Porquê? Esta alucinação é um dos sinónimos de fascínio. Também é outro sinónimo, a ilusão dos sentidos. Aqui há uns anos surgiu aí uma história nos jornais de alguém, não sei se em Espanha, na Catalunha ou na América Latina, não me lembro, que fez torradas e a torrada saltou e ela disse, isto é a cara de Jesus Cristo. E achou que estava na torrada a cara de Jesus Cristo. E então, pois, chamou os vizinhos e não sei o quê, aquilo foi notícia nos jornais, na televisão, não sei o quê. Mas vocês já acham que Jesus ia meter a cara de uma torrada? Enfim, ilusão de sentidos. Ou aquela pessoa que está no deserto, que está cheia de sede, desesperada, e olha ao longe e vê água. E vai, quando chega lá, continua a ser dunas, areia, não há água nenhuma. Os seus sentidos iludiram-nos, porque os nossos sentidos iludem-nos. Como é que acontece o fascínio? O fascínio acontece quando ficamos fascinados por alguém. Quem vos fascinou, ó insensatos Gálatas? Isto fala de infantilidade espiritual. Quando as nossas expectativas estão num homem ou numa mulher e não estão em Jesus Cristo, que é o único onde deviam estar. E a origem do termo vem do latim fascinatio, quer dizer encanto ou quer dizer feitiço. E feitiço remete para o termo feitiçaria. Então aqui há uma influência diabólica. Quando alguém está fascinado por outra, por uma pessoa, há uma influência, não digo quando as pessoas estão apaixonadas, pronto, aí a gente desculpa. Mas quando estão fascinadas por alguém, aí há uma influência, provavelmente uma influência diabólica. Há pessoas que se deixam fascinar por pessoas que nem sequer conhecem. Não sabem nada da vida dessas pessoas. Não sabem nada da história dessas pessoas, mas estão fascinadas. Se calhar, se conhecessem um pouco da história dessas pessoas, já não se deixavam fascinar. Mas são incautos. Não sabem nada. É uma espécie de amor à primeira vista e normalmente acaba mal. Portanto, cuidado com as operações de sedução. Há pessoas que são especialistas em seduzir os outros. Cuidado com as operações de sedução. E ninguém, e muito menos no reino de Deus, ninguém é a última batata do pacote. Ninguém. Mas quem é que se deixa fascinar? Os insensatos. Está na Bíblia. Quem vos fascinou, ó insensatos Gálatas? São os insensatos, os que têm falta de senso, que se deixam fascinar. E há aqui um outro versículo em Gálatas 3:3 que diz assim: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? E é aqui que entra o título que eu dei a esta meditação: Fábrica de Heróis. Fábrica de heróis. Os seres humanos inventam heróis. Nós temos uma tendência muito grande para inventar heróis. E eu não falo daqueles heróis de laços de sangue, como os filhos que dizem: o meu herói é o meu pai, o meu herói é a minha mãe. Não falo disso. Falo de pessoas que nós não conhecemos. Por exemplo, os bombeiros voluntários da Moita, para muita gente são heróis. Sabe porquê? Porque são aqueles que bateram o recorde de fazer partos em ambulâncias. Não há semana quase nenhuma que eles não façam parte de uma ambulância. Não sei o que é que se passa lá na Moita, mas parece que é assim. Não têm tempo de chegar aos hospitais e vão telefonar: esta urgência está fechada, esta urgência... E então, olha, o último que foi à porta do hospital já não teve tempo e a pessoa entrou em trabalho de parto e mais uma... Não são nada heróis, desculpa. Aquelas pessoas fazem apenas o seu dever. Eles estão lá para isso. Se é um fogo, estão lá para combater. Se é um acidente, estão lá para intervir. Se é uma situação como esta, estão lá são treinados para isso. É o trabalho deles. Não são heróis.
desculpem-me lá os moitenses. Outros põem heróis, um atleta, o Cristiano Ronaldo é um herói, não sei para quem, para muita gente. Não é? Bom, se eu ganhasse o dinheiro que ele ganha, tivesse o dinheiro que ele tem, também era um grande herói. Mas o Cristiano Ronaldo, quando deixar de jogar no campo, vão surgir outros heróis que o vão substituir. Ele vai se tornar uma lenda, não vão se esquecer, com certeza, tudo aquilo que ele fez, mas já não está a jogar no campo, já não é o alvo da emoção das pessoas, das expectativas das pessoas, das esperanças que as pessoas têm. Não, pois serão outros. Passou à história. Outros são artistas, transformamos em heróis os artistas, empresários de sucesso e até políticos. E eu quero dizer, nenhuma destas pessoas é um herói. Querem saber quem são os verdadeiros heróis? Eu digo, são aquelas mulheres africanas da margem sul que se levantam todos os dias às 4 da manhã, apanham 3 ou 4 transportes para chegarem aos arredores de Lisboa para irem fazer limpeza. Esses são os verdadeiros heróis. Heróis são os pais e as mães que em momentos de dificuldade e de privação tiram comida da boca para dar aos filhos. Esses são os heróis. Não é aqueles que aparecem na televisão. Nós inventamos heróis. Eu já disse aqui, nós seres humanos temos uma grande necessidade de inventar heróis, de fabricar heróis. E só temos um prazer maior do que esse. É depois deitá-los abaixo. É o maior prazer que nós temos. Há uns anos atrás, houve um homem que ganhou as eleições em Portugal com maioria absoluta. Tornou-se primeiro-ministro. Começou a governar. Muita gente pôs expectativas nele. Começou a governar muito bem. Eu estive sentado numa mesa de um café com um deputado da oposição na altura, um deputado importante, e ele dizia-me a mim, Dr. Brices, sabe uma coisa? Nós não sabemos como é que havemos de fazer oposição, porque ele está a fazer a política que nós faríamos se nós estivéssemos lá. A gente não sabe como é que há de fazer oposição ao homem. Tem um porém. Ele tinha mau feitio. Ele deu uma entrevista a dizer que era um animal feroz. E era menino que não tinha problemas, os jornalistas sabem todos disto, que se fosse preciso, zangava-se, ficava irado de repente, se um assessor lhe fizesse frente ou qualquer coisa, ele agarrava no telemóvel, pumba, tirava a cabeça do assessor. E ele mudava sempre de telemóvel muitas vezes, porque eles abaixavam-se e espatifava-se na parede do telemóvel. E cometeu muitos erros. E há 10 anos que ele anda a contas com a justiça. Hoje, falar no nome desse homem é tóxico. É tóxico. Falar no nome desse homem é apenas para falar de qualquer coisa má, qualquer coisa horrível. No entanto, já esqueceram todo o bem que ele fez nos primeiros tempos do seu primeiro governo. Nós temos prazer em fabricar heróis, mas temos ainda mais prazer em deitá-los abaixo. Houve uma história com o apóstolo Paulo, que por acaso passou-se ao contrário, que todos nós conhecemos, o naufrágio junto à ilha de Malta. Eles lá conseguiram safar-se, Paulo ia a caminho de Roma, com mais uns quantos prisioneiros. Lá conseguiram safar-se, chegaram à praia, estavam lá alguns habitantes locais e eles foram fazer uma fogueira para se aquecerem, estavam todos molhados, naturalmente, porque tiveram que vir a nado para se salvarem. E aconteceu que, quando o apóstolo Paulo foi buscar mais uns gravetos, houve uma serpente que era conhecida na ilha como serpente venenosa, que atuava sobre o sistema nervoso central, que o mordeu na mão ou no braço, e ele sacudiu e ela caiu no fogo. E os habitantes da ilha conheciam aquela serpente e o veneno e as consequências do veneno. Eles começaram a dizer, este homem não pode ser bom. Porque se fosse de morrer no naufrágio, mas a justiça não o deixa viver. Porquê? Porque quem fosse mordido por aquela cobra, passado pouco tempo, começava a inchar, paralisava o sistema nervoso, a pessoa sufocava e caía para o lado e morria. Só que o apóstolo Paulo passou 5 minutos,
10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora, passou o tempo todo em que era suposto que o veneno estivesse a fazer efeito e nada de fazer efeito. Então eles mudaram o parecer. Em vez de dizer que aquele homem era um criminoso, que o apóstolo Paulo era um criminoso, passaram a dizer que era um Deus. Porque o veneno da serpente não lhes tinha feito mal. Então ele devia ser um homem, devia ser um Deus. Então o parecer das pessoas, as pessoas são muito voláteis. E, portanto, muda muitas vezes, não é? Mas normalmente é o contrário que acontece. Nós pomos a pessoa no altar e depois deitamos lá abaixo. Quando a pessoa sai do estado de fascínio, neste segundo caminho, o caminho perigoso, entra num estado de desilusão. Desilusão. Porque depois a pancada é grande. Quando nós estamos fascinados com uma pessoa e aquela pessoa cai do altar, nós não sabemos, não temos a que nos agarrar. Ficamos completamente desiludidos, em baixo, na fossa. Veja que no próprio colégio apostólico, Judas Iscariotes caiu, traiu Jesus e foi se suicidar. Mas o que é importante não é isso. O importante é que os outros 11, os discípulos fiéis, continuaram a sua missão. Isso é que é importante. Ou seja, não sei se repararam que o ambiente, como o ambiente mudou, desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém até à prisão de Jesus no Getsémani. Na entrada triunfal, em que Jesus entrou sentado num burrinho e foi adiante e não sei o quê, o povo tirava ramos de palmeira. Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor e tal, não sei o quê. E os discípulos andavam com certeza também ali aos pulos com as pessoas. Mas foram poucos dias apenas que testaram daqui até aqui. Ou seja, da entrada triunfal até à prisão de Jesus no Getsémani. O que é que passou-se com os discípulos? Eles encolheram-se. Eles tiveram medo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Eles esconderam-se. Eles tiveram medo. Então, primeiro estavam num estado de exaltação, agora estavam num estado de medo. O problema de nos deixarmos fascinar por pessoas é que depois nós vamos desiludir-nos, com certeza, mais à frente, mais cedo ou mais tarde. Mas só nos deixamos fascinar, primeiro, por alguém e depois desiludir quando nós estamos a olhar para o ponto errado. A questão é uma questão de onde é que temos os nossos olhos? Para onde é que nós estamos a olhar? Quem é a nossa expectativa? Onde é que está colocada a nossa esperança? Onde é que está colocada a nossa expectativa? No Antigo Testamento, Deus falou com o seu profeta Isaías e diz lá ao povo o seguinte, porque o povo andava atrás dos deuses das nações. Ele disse, dá-lhes esta mensagem, Isaías, da minha parte. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vocês andam aí fascinados, andam aí distraídos com os deuses cananitas. Mas diz lá Isaías, diz lá o meu povo, é com eles que eu tenho uma aliança. Eu sou Deus, e já agora diz aos outros também, vós todos os termos da terra, diz também aos gentios, eu sou Deus e não há outro, olhai para mim. Não é para este, para aquele, é para mim. E quando nós, apesar de tudo, deste caminho perigoso, deste segundo caminho, conseguimos superar o primeiro estado, o estado de fascínio, e o segundo estado, o estado de desilusão, nós podemos então entrar no caminho, no estado da maturidade. E nós entramos no estado da maturidade quando nós descobrimos que todos os heróis têm pés de barro. Todos os heróis têm pés de barro. Amém? Nós estamos em perigo espiritual quando, em vez de estarmos entusiasmados com Deus, ficamos fascinados por pessoas. Deixem-me ler-vos um texto que fala de um episódio muito interessante nos anos do deserto.
por causa da murmuração do povo, Deus permitiu que viessem serpentes venenosas no deserto e elas começaram a morder as pessoas e as pessoas começaram a morrer. E às duas por três os hebreus foram ter com Moisés e disse: olha, fala lá a Deus, a ver se Ele nos salva disto. A gente sabe, fez asneira, mas olha, Ele tenha misericórdia de nós. Como é que o assunto foi resolvido? A Bíblia explica. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora a Deus que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que tendo sido picado? Olhar para ela. Olhar para onde? Para ela, a haste. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Os hebreus que se salvaram olharam para onde? Para a haste com a serpente. Sabe o que é que representa a haste com a serpente? Se representa a cruz do Calvário. Eles não olharam para Moisés. Moisés era o líder deles, o homem de Deus. O líder deles durante os 40 anos do deserto. Mas Deus não disse para olharem para Moisés. Moisés não disse: olhem para mim. Ele disse: olhar para a haste, que é um tipo, é um símbolo da cruz de Cristo. Da mesma forma, Jesus foi levantado naquela cruz. E todo aquele que colocar nele na sua fé será salvo. Os que se salvaram não foi por olharem para Moisés. Foi por olharem para onde Deus mandou olhar. Foi por terem sido obedientes e olharem simbolicamente para a cruz de Cristo. Deixa-me contar uma coisa que aconteceu quando eu tinha 16 anos. Os meus pais, a minha família, converteu-se à fé evangélica. Converteu-se ao Evangelho, ao fim e ao cabo, quando eu tinha 4 anos. Desde aí eu comecei a frequentar a igreja, os cultos todos, e também ia com a minha irmã, que devia ter uns 10 anos nessa altura. Ela ia comigo à escola dominical, que era aos domingos às 11 horas da manhã, era a espécie de super igreja, e aos cultos, e praticamente eu cresci na igreja. E eu cresci a pensar que as pessoas eram todas santas. Não é? Quando eu tinha 4 aninhos, 5, 6, pensava: os irmãozinhos são todos, só lhe falta ter asas. E depois, à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo que não era bem assim. Que as pessoas também tinham lá as suas coisas, que às vezes agiam na carne, não agiam no espírito, que, enfim. E fui crescendo e compreendendo que ninguém é perfeito neste mundo. Então, aos 16 anos, quando eu tinha 16 anos, sucedeu uma coisa que foi quase traumatizante. É que veio-se a descobrir que o pastor da igreja, que era um homem, que era uma referência a nível nacional, era uma referência para outros pastores, para muitos outros pastores, um homem que tinha que era um ensinador das Escrituras fantástico, um homem que pregava muitíssimo bem, um homem que conhecia mais da Bíblia do que com os olhos fechados do que nós todos com os olhos abertos. Um homem fantástico, um homem de referência. Quando eu tinha 16 anos, descobriu-se que ele tinha pecado oculto na sua vida, que ele vivia em adultério. Há alguns anos que vivia em adultério. A igreja abanou. Mas porque a igreja estava bem doutrinada, bem ensinada, a igreja continuou. Soube relativizar, soube separar as coisas, porque a expectativa da igreja estava em Deus e não no homem. A igreja prosseguiu. Havia outros pastores, havia outros líderes e, portanto, a igreja continuou a crescer, continuou a desenvolver-se, continuou a fazer o seu papel pela graça de Deus. Só que aquele homem
ao ser adúltero, ao ter caído em adultério, como pastor, ficou desqualificado automaticamente para o ministério pastoral. Aquele homem nunca mais foi pastor. Não podia voltar a ser pastor. Aquele homem depois reformou-se, deu aulas no Instituto Bíblico, escreveu livros de edificação, de ensino e tal, mas nunca mais pastoreou uma igreja. E vocês diriam assim, mas é falta de misericórdia. E a segunda oportunidade? Não, meus irmãos. Há erros e erros. E erros diferentes têm consequências diferentes. Por exemplo, se eu disser uma palavra a alguém, que magoou alguém, eu pequei contra essa pessoa. Mesmo que eu não me tenha apercebido, mas eu pequei. Quando eu me apercebo, se acaso não me apercebi no momento, que aquela pessoa ficou magoada por alguma coisa que eu disse, o meu dever como cristão é ir ter com aquela pessoa e dizer, olha, eu disse isto assim, assim, eu não queria magoar, desculpa, perdoa-me, mas a minha intenção não era essa, mas se calhar não foi a melhor palavra e, portanto, perdoa-me. O assunto morre ali. Não há consequências. Mas se eu entrar em adultério e engravidar uma mulher e essa mulher tiver um filho, eu vou ter montes de consequências. Eu vou ter que sustentar aquele filho durante 18 anos, certo? Não é? Eu vou ter que resolver um problema, uma crise familiar com a minha mulher, com os meus filhos, e até aos últimos dias da minha vida eu vou ter uma nódoa, uma mancha em cima de mim, por causa de um pecado que eu cometi. Então os erros têm consequências diferentes. Erros diferentes significam consequências diferentes. E um pastor que entra em adultério nunca mais pode ser pastor de igreja. Sabe porquê? Como é que ele vai aconselhar um casal que está com dificuldades? E muitos outros tipos de aconselhamento. Não é possível, não tem moral para isso. Não pode. Os erros diferentes têm consequências diferentes. Deixe-me dar outro exemplo. Imagine que eu, quando digo eu, é uma figura de estilo, ok? Eu bebo uns copos a mais. Estou com os amigos, bebo uns copos a mais. E quando já estou assim quentinho, começo a dizer as asneiras, como eles dizem. Ei, pá, esses gajos todos, para encostá-los a uma parede com uma metralhadora, matá-los todos. Como dizem os bêbados, não é? Ou estão a dizer uns disparates e tal. Se calhar não tem muitas consequências, a não ser quando eu no dia a seguir me vou levantar, estou com uma ressaca, com uma ressaca em cima, me sinto muito mal, dores de cabeça, vómitos, sei lá o quê. Do resto não tem grandes consequências. Mas, se eu nessa noite pegar no carro e levar os meus amigos comigo e porque estou embriagado, me espatar contra uma árvore, provoquei um acidente, eu safei-me, mas os meus amigos morreram, você já viu a carga de culpa que eu tenho até ao fim da minha vida? Porque eu sei que provoquei aquele acidente porque estava embriagado. Erros diferentes têm consequências diferentes. Diga comigo, erros diferentes têm consequências diferentes. Portanto, não vamos confundir a beira da estrada com a estrada da beira. São coisas parecidas quando se ouve falar, mas são diferentes. Esta é tramada para os nossos tradutores, para os irmãos de língua inglesa. Não sei como é que eles se safam. Okay? São coisas diferentes. Podem parecer, podem sugerir que são parecidas, mas não são. São muito diferentes. Então, nós precisamos ter os nossos olhos em Jesus. Sabe o que aconteceu naquela igreja lá em Lisboa, a maior igreja da Península Ibérica na altura? Quando eu tinha 16 anos, à noite no culto principal tínhamos 1200 pessoas na igreja, uma coisa assim. Não havia outra igreja em Portugal e Espanha que tivesse tanta gente. Sabe o que aconteceu? Houve meia dúzia de pessoas que estavam fascinados por aquele pastor. E esses nunca mais conseguiram ser ninguém. Esses caíram e não se levantaram. Por isso eu digo que o caminho do fascínio é um caminho perigoso. Vamos chegar em pé? O caminho que nos convém é o primeiro caminho. É o caminho do entusiasmo com Deus. Você pode se entusiasmar com Deus, pôr todas as expectativas em Deus, que você não será confundido. Mas quando nós nos deixamos fascinar por pessoas, estamos em grande perigo. O nosso único modelo é Cristo. Amém? Posso ouvir um amém? O nosso único modelo é Cristo.
Os outros não são modelos, são apenas referências. Só somos salvos olhando para a cruz de Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Então, entusiasme-se com Deus, mas nunca, nunca, nunca se deixe seduzir ou nem fascinar por homem algum ou mulher. Os homens servem apenas como pálidas referências, na medida em que refletirem Cristo na sua vida. Caso contrário, para pouco servem. Amém? Eu vou pedir aos membros do presbitério para subirem aqui, todos, por favor. Eu quero-vos apresentar a liderança espiritual da igreja. A liderança espiritual da igreja é o presbitério da igreja. São aqueles que fazem parte. Falta aqui o irmão Tony, que hoje não está, não conseguiu estar. Irmãos, contanto que o irmão Tony, que não está cá hoje, estes são os vossos líderes espirituais, são as pessoas que fazem parte da liderança da igreja. A liderança da igreja é uma liderança coletiva, ok? É uma liderança tanto oficial, para fora, administrativa, como espiritual. Portanto, quando vocês precisarem de aconselhamento, quando vocês precisarem de esclarecer alguma dúvida, alguma coisa, podem falar com qualquer de nós. Este órgão coletivo, a liderança da igreja é coletiva, no entanto tem uma pessoa que preside, que sou eu, pastor superintendente, mas estes são os nossos líderes. E portanto, aquela igreja onde eu cresci, e quando eu tinha 16 anos, eu não tinha conhecido outro pastor na vida, aquilo foi muito traumatizante. Esse pastor falhou, mas havia outros pastores, havia outros líderes. Portanto, nós não precisamos de estar fascinados por uma pessoa, nós podemos estar entusiasmados e devemos estar entusiasmados por Deus na nossa vida. Isso sim, entusiasmados por Deus, com os nossos olhos postos em Cristo, na cruz de Cristo. E quando nós tivermos alguma dúvida, então vamos... Eu espero que vocês orem por nós, como líderes da igreja, a liderança espiritual da igreja. E eu vou pedir à Filipa para ela nos dirigir numa oração, e vamos terminar esta parte, para nos dirigir numa oração pela igreja e por nós também. Amém? Pode ser? Senhor, nesta manhã nós vimos à Tua presença, juntos como igreja, e Te agradecemos pelo caminho que temos feito, Senhor, por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre nós, sobre a nossa comunidade. Te agradeço por cada um dos membros deste presbitério, Senhor, e oro para que Tu possas derramar a Tua graça, a Tua sabedoria sobre cada um de nós, para que em todos os momentos, Senhor, que nós passarmos, possamos ter a melhor decisão, que todas as coisas sejam feitas de acordo com o Teu propósito, a Tua vontade, Senhor, para nós. Sabemos que temos um propósito nesta cidade, sabemos que Tu nos chamaste para servir esta cidade. Sabemos, Senhor, que os olhos de muitas pessoas estão sobre nós e nós não queremos envergonhar-Te, Senhor, mas queremos honrar o Teu nome na nossa vida individualmente e na nossa vida como comunidade, Senhor. Eu Te agradeço por aqueles que se têm juntado a nós, que nós também possamos ser referência na vida dessas pessoas, que os possamos ajudar, aqueles que estão a dar os primeiros passos na fé, aqueles que são mais maduros, Senhor, mas que por vezes também precisam de nós. Nós queremos estar disponíveis para Te servir e para servir a nossa comunidade, Senhor, porque foi para isso que Tu nos chamaste. Obrigada, Senhor, porque Tu tens um plano e nós queremos, Senhor, estar com os nossos ouvidos bem atentos para sermos guiados por Ti, em tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.